Em 2002 eu fiquei desempregada, então comecei a procurar vagas na minha área, que era de vendas. Porém, os meses foram passando e não recebi nenhuma proposta dos lugares que eu entregava currículo e fazia entrevistas. Então passei a ver vagas em outras áreas, mesmo sem ter experiência em outra coisa. Mas não custa nada tentar. Em um dia, saí bem cedo com vários currículos na mão para entregar onde eu visse que estavam contratando. Passei em vários lugares, lojas de roupas, telemarketing, fábricas, setor administrativo, em livrarias, enfim. Alguma poderia me chamar. Já era 2h40 da tarde e eu ainda não tinha almoçado. Estava morrendo de fome e resolvi entrar no primeiro restaurante que eu vi, pois onde eu estava eram mais prédios comerciais. Então entrei em um que estava com uma placa vermelha escrito lanchonete sabor único. Eu nunca tinha ouvido falar e nem nunca reparei tê-lo visto quando outras vezes passei por ali. Mas também a entrada da lanchonete era uma pequena porta. Acabava passando despercebido mesmo. Ao entrar, eu percebi que o lugar era meio escuro e tinha apenas um casal de idoso em uma das mesas comendo um x-salada. E tinha um atendente somente no balcão, um senhor de mais ou menos uns 65 anos. Ele perguntou qual era o meu pedido. E eu perguntei a ele quanto custava o x-salada. Ele me respondeu e disse que o suco sairia de graça. Eu estranhei, mas pedi o lanche pois estava faminta. Aguardei na minha mesa enquanto eu reparava o local. Comecei a ver que não era tão limpo assim e tinha um cheiro estranho. Mas como eu já havia feito o pedido e procurar outro local poderia demorar muito, aceitei e só esperei a minha comida. O senhor trouxe o suco e o x-salada, eu agradeci e ele falou: "Que bom que você entrou aqui, é bom ter clientes novos às vezes." Vendo que ele parecia não ter outro funcionário, eu perguntei se ele não estava precisando de alguém para atender os clientes ou preparar os lanches. Ele falou que há muito tempo faz tudo sozinho e que a freguesia era a mesma e poucos por dia. Mas que se eu aceitasse o salário que ele poderia me pagar, ele me contratava para limpar o restaurante de segunda a sexta. Perguntei o salário e ele falou um valor até que mais alto que a média para a função. Então, eu falei que toparia. Ele já chamou para que eu começasse amanhã e nem quis me cobrar o lanche. Eu estava tão empolgada que havia conseguido algo. Não era bem a área que eu queria, mas até conseguir outra coisa, eu poderia ficar lá e juntar uma grana. Terminei o lanche e agradeci a oportunidade. No outro dia, lá estava eu, no horário combinado para começar meu novo emprego. Ele pediu para que eu limpasse primeiro os banheiros, depois organizasse o salão com as mesas e cadeiras, e então poderia ajudá-lo nas louças da cozinha e no balcão. Assim eu fiz. Limpei tudo muito bem. Estava muito sujo, saía pedaços de sujeira, e a água para torcer os panos saía marrom. Dei meu máximo para que tudo ficasse limpo e higienizado. Assim que terminei, fui ajudá-lo no balcão. Até então só havia chegado 2 clientes, o mesmo casal de velhinhos de ontem. Eu achei isso muito estranho, mas achei que eles moravam próximo dali e sempre vinham almoçar no restaurante. Notei o cheiro estranho no ar novamente. Fui ao banheiro e parece que nem tinha limpado de tão sujo. Eu pensei: nossa, o dono vai achar que eu nem limpei. Mas o senhor parecia nem ligar, ele nem analisava se eu estava realmente limpando como deveria. Na hora de preparar o lanche, eu vi que ele colocava um tempero estranho com um gosto meio ruim, para falar a verdade. Mas os clientes pareciam gostar. À tarde chegou mais uns 4 clientes somente, todos idosos, e pediam sempre o mesmo lanche. Terminei o expediente e fui para casa. Quando eu saí dali, o mundo parecia outro. Não sei, a vibe daquele lugar era meio sombria, tudo muito escuro, estranho. Na volta para casa, no ônibus, eu encontrei uma amiga. Começamos a conversar sobre a vida e empregos, até que ela me perguntou onde eu estava trabalhando. Eu contei a ela onde era e ela falou que já trabalhou ali na mesma rua, mas que ela não lembra de ter visto nenhum restaurante ali. Isso, inclusive, era até uma reclamação comum de quem trabalha ali por perto. Eles tinham que sempre pedir para entregar o almoço, ou no próprio trabalho tinha uma cozinha para que eles esquentassem suas refeições que traziam de casa, ela me disse. Eu falei: deve ser porque a entrada é pequena, bem difícil de notar ele mesmo. Mas ela insistiu que nunca viu nenhum restaurante naquela rua. Aí ela disse: a não ser que agora tenha. Construíram depois que eu parei de trabalhar lá. Mas o restaurante era bem antigo
e eu contei isso a ela. Então ela finalizou o assunto dizendo que não deveria ter notado mesmo. O tempo foi passando e a rotina lá no trabalho era sempre igual. Os mesmos clientes de sempre, o mesmo cheiro podre, a mesma sujeira, não importava o quanto eu limpasse. E ao falar para conhecidos e amigos onde eu trabalhava, nunca ninguém sabia sobre e nunca ninguém tinha visto antes. Também comecei a ter sonhos estranhos. Sonhava que um homem com vestimentas antigas e rasgadas vinha até mim e falava: "Sua hora está chegando, você vai ter que escolher." E então eu acordava em pânico. Eu tentei achar outro trabalho, mas algo parecia me segurar ali. Eu não queria deixar aquele lugar, o que era estranho, então eu continuei. Certa vez, aquela amiga que eu encontrei no ônibus falou que ia passar naquela rua e ia conhecer o restaurante onde eu estava trabalhando. Eu pensei, nossa, ela não vai gostar, mas pelo menos aqui terá uma cliente nova no dia. Passei o endereço a ela e 12:30 e pouco ela passaria no restaurante. Então meu celular tocou e era ela dizendo que não estava encontrando o endereço. Então eu falei para ela novamente o número e ela falou que era o número de um edifício. Eu falei, mas você está na rua certa? E sim, ela falou o nome da rua do restaurante. Eu saí para fora do restaurante, olhei para os dois lados da rua, olhei do outro lado da rua e não vi ninguém. Perguntei se ela estava me vendo. Ela falou que não, que tinha bastante pedestre passando, que estava difícil de me enxergar. Aquilo foi surreal. Eu falei, como assim, amiga? Não tem ninguém na rua, só eu. Ela fez um silêncio e, sem entender nada, falou que não poderia mais procurar o endereço, pois senão iria perder o horário que ela havia marcado no dentista. Eu só falei, tudo bem, fica para a próxima. Ou melhor, na próxima me espera no terminal e vem comigo. Aí ela falou, tá bem, e desligou o celular. Eu fiquei um tempo ali parada, pensando sobre o que tinha acabado de acontecer. Então o senhor perguntou se eu estava bem, e eu falei que sim. Ele falou que bom, não é todo mundo que aguenta isso, não. Eu falei, isso o quê? E ele, eu me refiro a esse mundo. Tem gente que não aguenta, tem gente que não tem a mesma sensibilidade que você. Eu não entendi direito nada, na verdade, mas aquilo que ele me falou ficou na minha cabeça do que ele estava falando. Desse mundo aqui ou de outro mundo? Eu achei que ele estava meio louco e voltei a trabalhar. Intrigada com o fato da minha amiga não achar o local do meu trabalho, eu procurei no Google e realmente mostrava um prédio. Então eu comecei a ficar tensa. Mas ao mesmo tempo, aquilo para mim era real, pois eu ia de segunda a sexta-feira, atendia clientes e recebia o meu salário. Real. Chamei a minha amiga num sábado e perguntei se ela queria ir comigo ao cinema, e passávamos na frente do restaurante. Ela aceitou. E fomos. Então, chegando na rua do restaurante, eu falei, olha, era essa rua que você estava naquele dia? E ela falou que sim. Eu falei, então você vai ver como é difícil achar mesmo, porque é apenas uma portinha pequena na entrada e uma placa vermelha. Mas notei que dessa vez a rua estava bem movimentada. Então, onde era para ser o restaurante, havia um prédio. Eu peguei no braço da minha amiga, quase caindo desmaiada, e falei, amiga, é aqui que eu trabalho, mas cadê o restaurante? A minha amiga, achando que eu estava louca, falou que não tinha restaurante nenhum ali, e que aquele dia foi esse mesmo prédio que ela tinha visto somente. A minha mente travou. Eu não sabia o que pensar. Eu falei para minha amiga que eu não estava louca e que sim, eu trabalho ali, mas como era possível nenhuma de nós estar vendo o restaurante? Eu precisei cancelar o cinema com ela e ir para casa, pois aquilo mexeu comigo. Eu pensei no salário que eu tinha para receber também. Então, na segunda-feira, eu fui trabalhar já pensando que não ia mais ver o restaurante lá. Mas, para minha surpresa, lá estava a entrada do restaurante. Não é possível. Eu realmente estou louca. Entrei e decidi que ia pedir demissão, pois os sonhos estranhos continuavam, eu estava cansada de limpar e não ver nada limpo naquele lugar, e sempre as mesmas pessoas e ainda por cima a minha amiga achar que eu estou louca. Então eu falei com o dono do restaurante e expliquei a verdade, mesmo que ele também me achasse louca. Eu falei tudo o que aconteceu no sábado comigo e com a minha amiga. Então ele falou, mas é claro que ela não viu. Ela não foi escolhida. E eu falei, escolhida para quê? Ele falou que eu fui escolhida para vir trabalhar com ele,
mas que não é o mesmo plano que o resto do mundo. E eu tenho o direito de aceitar ou de sair se assim desejar, mas que eu aceitei. Então eu lembrei de um sonho que eu tive, que um velho me disse que em breve teria que escolher algo. E eu perguntei se eu teria que fazer alguma escolha em breve. E ele falou que sim, porque ninguém consegue ficar em 2 mundos ao mesmo tempo. Mas que eu iria receber um aumento para isso, mas que eu teria que deixar tudo desse mundo que eu sempre vivi. Eu achei tudo muito doido e perguntei como se chama esse mundo que ele vive. E ele falou que não poderia me falar. Eu pedi a conta, procurei outro emprego, passei na frente do restaurante e não o vi mais. Somente vi o edifício que tinha visto com a minha amiga. No meu novo serviço, eu fiz amizade com um menino que amava coisas sobrenaturais e nunca parava de falar dessas coisas. Então resolvi contar o que aconteceu comigo e ele falou: "Meu Deus, você é um caso real de quem esteve em 7 além." E eu falei: "7 o quê?" E ele me explicou que várias pessoas podem ter essa experiência de entrar em 7 além. Tem quem acredite que muitos desaparecidos, na verdade, estão em 7 além. Também tem gente que fala que foi horrível estar lá. No meu caso, pelo menos eu recebi um salário, né? Também por sonhos pode-se ir para 7 além. Ah, e os meus sonhos estranhos pararam quando eu saí do restaurante. Se eu tivesse aceitado a proposta do aumento do salário, provavelmente não estaria aqui contando que estive em 7 além, mas na verdade eu estaria lá para sempre.